E o Marco, como uma pessoa jovem, que está no Núcleo de Estudos Estratégicos da Fiocruz, com certeza considera nas suas, enfim, nas suas projeções o papel da tecnologia, né? Que certamente é muito mais presente do que era alguns anos atrás. Então, Marco, eu não sei se a Mara quer fazer alguma introdução às palavras do Marco, mas eu acho que a ideia, como esse nosso painel tem a ver com a integração público-privada, e a integração público-privada, de uma maneira ou de outra, acaba sendo facilitada, se as pessoas quiserem, pela tecnologia, se as pessoas não quiserem, pode ser dificultada também. Então, antes de passar a palavra para o Marco, eu queria ver se a Mara queria fazer algum comentário a respeito desse tema, para passar a palavra para o nosso querido convidado. Tá bom. Eu acho que a gente precisa realmente fazer aí uma reflexão, né? O nosso tema aqui é discutir a inter-relação entre o público e o privado, e precisa pensar como que a gente evoluiu na questão da tecnologia, né? A gente tem visto aí um grande debate agora na saúde pública, né, de como melhorar a interoperabilidade, melhorar a questão dos dados. E quando a gente fala dessa interação, a gente vê que o setor privado evoluiu muito e a gente ainda está fazendo discussões bastante básicas de como introduzir toda essa tecnologia na saúde pública. Eu acho que o Marco vai poder falar um pouco mais sobre tudo isso. Então, eu vou passar a palavra para o Marco imediatamente, só fazendo um comentário. Quando a gente fala em setor público, a gente tem uma visão mais ou menos estereotipada de algumas coisas do setor público, mas a gente sabe também que o Hospital das Clínicas, por exemplo, da Faculdade de Medicina da USP, é um dos hubs de tecnologia na área da saúde, e a gente sabe que o setor privado não é a ilha da fantasia do Oiapoque ao Chuí, né? A gente sabe que tem coisas ótimas e coisas que ainda não chegaram lá. O que também precisa ser considerado quando a gente fala na visão estratégica. E aí, a última coisa que eu queria dizer antes disso, a Mara, quando estava falando para apresentar o Marco, tocou um assunto que eu acho que é fundamental. Independente dos avanços que a gente tenha, se as pessoas não quiserem conversar, se as pessoas não quiserem fazer a integração, vai continuar havendo não a integração. Mas, como infelizmente vimos vendo o mundo afora, o conflito quase armado imperará. Para que haja uma inter-relação mais produtiva para o cidadão brasileiro, precisa setor público, setor privado quererem interagir. Marco, a palavra é sua. Obrigado, professora Ana, professora Mara, Haroldo, Jairo. Eu estou muito satisfeito, é um imenso privilégio estar aqui. Esse convite, se eu não me engano, a trajetória dele foi feito ao Carlos Gadelha, então eu estou com um chapéu duplo aqui, representando um pouco a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas também o Centro de Estudos é uma instância da presidência, então, da presidência da Fiocruz. O CE é um centro de estudos dedicado a todas as questões que têm impacto, que a gente considera estratégico, sobre o SUS e sobre o bem-estar, de forma geral, da sociedade brasileira. E a gente presta um apoio na própria formulação de políticas públicas à SecTICS também, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde. Então, é uma satisfação conversar com vocês. O tema da qualidade é abrangente, né? Uma coisa que perpassa todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que tem
um componente, inclusive, filosófico, né, de você tentar fazer o melhor possível, o que quer que você faça, ser todo em cada coisa, né, dizer a pessoa. Então, eu fico comovido de participar de uma discussão num ambiente, né, que promove esse tipo de debate com tanta profundidade. A abertura que você fez, Ana Maria, ela toca em alguns pontos cruciais do momento que a gente vive. A relação entre público e privado, eu acho que a gente sofre ainda hoje de uma tendência a um pensamento binário de tentar opor essas esferas, né, os setores, quando, na verdade, eu acho que toda a discussão a respeito da oferta de serviços, da qualidade de vida no Brasil, ou qualidade, né, qualidade de vida é central, ela deveria partir de duas premissas básicas. Uma é que o Brasil é capitalista. Né? Não falo isso sem nenhum orgulho, não tem nada. Está lá garantido na Constituição o direito à propriedade privada. E a outra é que também está na Constituição o fato de que saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? São duas coisas que compõem pilares do processo constitutivo do país. E elas podem ser conjugadas de uma forma virtuosa. Né? Não tem por que não ser. Eu perdi a imagem de vocês dois, fico um pouco. Eu continuo no ar, eu estou vendo apenas a mim mesmo agora, só para garantir que. Não, sim, continua, tá, Marco. Eu não vou mostrar a apresentação, viu, gente? Eu não estou sem bom, slides. Legal. Perfeito. Então, tendo em mente essas grandes premissas de que a saúde é pública, ou melhor, a saúde pública é uma garantia constitucional, e aí eu me reporto, inclusive, a um artigo anterior ao artigo que garante a oferta de saúde. Né? O artigo do SUS é o 196, saúde é direito de todos, dever do Estado, deve ser garantida por meio de políticas públicas, etc. Mas o artigo 3º da Constituição diz que o Brasil deve construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu acho essa frase muito forte. Né? Ao mesmo tempo, para quem estuda o SUS, e principalmente aí eu vou incluir aqui um conceito que eu acho que vai perpassar bastante da nossa discussão. E para quem estuda o SUS e a necessidade do SUS ter uma base material que lhe dê sustentação. Né? Você não pode tratar a saúde das pessoas se não tiver remédio, se não tiver tomografia, se não tiver abaixador de língua, gás, etc. O SUS depende de um complexo econômico industrial da saúde robusto, né? Uma coisa à altura do desafio que é garantir saúde para 200 milhões de pessoas. E eu acho que a gente também não pode ter ilusão de que a gente vai conseguir garantir isso estatizando, né, apenas com um aparato estatal. Logo, a garantia de saúde passa por um complexo econômico da saúde privado também, numa interação virtuosa, robusta e forte, dinâmico, arrojado, moderno, né, já que a gente vai falar de tecnologia aqui também, capaz de oferecer saúde nos termos que o século XXI traz consigo. Né, que você também não pode querer que a sociedade se satisfaça com o que é possível oferecer em saúde do século passado, né, de décadas atrás. Essa pressão pela atualização das tecnologias de oferta de serviços de saúde é permanente. A gente é uma talvez a saúde seja um dos exemplos mais contundentes de que a tecnologia não volta. Uma vez que uma inovação se consagra, se estabelece na sociedade, a gente não retroage. Ninguém vai querer uma ressonância magnética pior do que a que tem hoje. Então, eu acho que os termos que você colocou no debate, Ana Maria, são muito bons para a gente já tirar isso do caminho, de que a gente precisa das duas partes, né? Se a gente quer cumprir as grandes diretrizes constitucionais que estabelecem o que a gente quer com o país, a gente precisa de um SUS forte, ancorado num sistema industrial, produtivo, privado, forte também. E a parte que eu acho que a visão do complexo econômico industrial da saúde contribui para isso, é de que o SUS forte contribui para esse aparato privado, para esse sistema privado ser forte também. O fato de a gente ter um grande mercado, né? O SUS é o maior
sistema de saúde universal do mundo, significa uma capacidade de compra pública gigantesca. E a gente, tradicionalmente, até hoje, a gente gasta, a gente exporta, né? A gente emite divisas na esfera de 20 bilhões de dólares, que é quase um orçamento do Ministério da Saúde inteiro. Tudo isso vai para fora do país. Então, se a gente conseguir mudar essa dinâmica, né? Mudar o raciocínio para que esse valor, esse recurso que constitucionalmente está comprometido com a saúde do Brasil, para que ele seja dirigido ao desenvolvimento, à inovação, à geração de emprego, renda e qualidade de vida dentro do país, eu acho que a gente tem um sistema realmente virtuoso. Marco, eu acho que você colocou o assunto de uma maneira super ótima. Você é novo, você é jovem, eu não. Então, eu sou formada desde antes de haver o SUS. Então, eu posso dizer com autoridade que o SUS foi uma conquista do cidadão brasileiro. Quer dizer, antes de haver o SUS, a gente precisa reconhecer, as pessoas eram divididas, classificadas no que diz respeito à saúde, entre indigente, quem tinha dinheiro, quem tinha plano de saúde, quem tinha um monte de coisa. Hoje em dia, na presença do SUS, por isso que ele é uma conquista da cidadania, a gente pode dizer que o SUS é um direito do cidadão brasileiro. Quer dizer, perante a saúde, todos os brasileiros são cidadãos. O que é fantástico. Quer dizer, todo mundo tem direito à vacina, todo mundo tem direito à vigilância sanitária, todo mundo tem direito às inovações que andam por aí. E a Mara, com certeza, pode falar sobre como, tanto no setor público quanto no setor privado, a qualidade no âmbito dos serviços de saúde, que é só uma partezinha do que se chama do direito à saúde, como essa qualidade melhorou. Né, Mara? Eu também sou formada antes do SUS, então sim. E nesses 35 anos, o que a gente verificou é que toda aquela dinâmica do direito universal da saúde, né, isso não se efetivou completamente, porque quando a gente discute a questão da equidade, não é equidade ao acesso, é equidade ao acesso de qualidade. Eu acho que hoje a gente está vivendo um dos problemas mais sérios dentro do sistema, que é a má qualidade da assistência. Nunca custou tão caro para o sistema a questão da má qualidade. Então, hoje eu vejo que a gente precisa criar uma estratégia nacional de infraestrutura de qualidade e trazer a discussão da qualidade para dentro de uma infraestrutura onde as ações comecem a estar muito mais voltadas ao desempenho do que só o acesso. Eu acho que no início do SUS nós discutimos muito os 3 pilares da sua construção: acesso, qualidade e custo. Nesses 35 anos, a discussão continuou voltada no acesso e no custo, mas pouco a gente discutiu na qualidade. Então, eu entendo que a gente precisa aí, evoluir nessa discussão, né? E eu acho que falta uma visão estratégica, governamental mesmo, né, para essa infraestrutura da qualidade. A gente precisa elaborar alguns marcos legais e regulatórios para essa infraestrutura de qualidade, né? Hoje a gente não mede isso, eu não tenho dados sobre o que efetivamente está acontecendo com a saúde da população. Então, a gente teve ainda aí uma inserção internacional de estratégias de qualidade que não cabem para a nossa estrutura, e falta conhecimento da sociedade em geral do que é receber
qualidade dentro do sistema de saúde. Então, eu acho que nós estamos começando, apesar dos 20 anos que a gente milita nessa questão da questão da qualidade na saúde, né? A gente evoluiu pouco, e eu volto até na fala do Jairo, né? A gente tem muito orgulho, mas tem muita decepção também, porque da mesma forma que você disse, eu tenho um polo de excelência aqui, um polo de excelência ali, mas eu estou falando de 80% da população que utiliza o SUS. Então, esses polos, na verdade, não atingem a condição de saúde da população, né? Eu acho muito adequada essa sua colocação, e, por exemplo, o Marco se referiu ao complexo econômico-industrial da saúde. Infelizmente, a pandemia ainda está muito presente na mente de todo mundo. E, assim, por causa dessas questões de produção internacional, de terceirização de logística e de cadeia de suprimentos, todos nós temos presente também que no Brasil nós tivemos falta, na época, de insumos que não dava para se achar que é um país que vai caminhar por aí sem máscara, sem equipamento de proteção individual, que todos eles estavam sendo produzidos fora daqui. E aí pode-se até dizer que estava ocorrendo internacionalmente um leilão para conseguir chegar nesses resultados na obtenção desses insumos. E aí a gente entra, o Marco também usou a palavra solidariedade, né? Um país solidário. A gente viu, tudo bem, o mundo inteiro, cada país disputava o seu acesso a esses insumos básicos, mas no Brasil, contrariamente ao regramento institucional do SUS, a gente via também estados, municípios e o federal disputando os mesmos insumos reduzidos em número. Então, eu vou pedir para o Marco fazer um comentário a respeito disso e depois acho que a gente pode tentar comentar ou tentar apresentar aquilo que o Haroldo falou, que é o vídeo do meu querido Temporão. Então, Marco, por favor. Você falou, infelizmente, eu entendi o que você disse, né, a respeito da pandemia. Eu tenho em outros eventos, né, eu tenho me referido bastante à pandemia, porque, apesar de eu querer ultrapassar, né, colocar para trás essa experiência traumática, e eu tomo muito cuidado ao me referir à pandemia, porque a pandemia não teve nada de bom, né? Foi uma imensa tragédia humanitária. No entanto, aqueles que estão envolvidos com a questão pública, com a gestão da coisa pública e com a gestão da saúde em particular, acho que são obrigados a ter aprendido e a reter esse aprendizado da pandemia. E eu percebo um esforço da sociedade já em deixar essa memória para trás. Isso não é apenas pela superação do trauma, isso significa também que percepções ou a compreensão de que é necessário ter uma estrutura resiliente o suficiente para responder a questões de emergência sanitária, como a da pandemia, são necessárias, essa percepção começa a se diluir. E aí o investimento, o trabalho, o aporte de recursos necessário a esse tipo de estrutura também fica mais difícil de conseguir. Então, eu me vejo já pouco menos de 2 anos após o auge da pandemia, dizendo que a gente não pode abandonar essa memória, porque a probabilidade de haver outra pandemia é de quase 100%. Né? Todos os elementos que levaram à emergência, a degradação ambiental, a difusão de patógenos antes não mapeados, que antes eram de áreas rurais, agora por área urbana, o consumo indiscriminado de espécies também não mapeadas, tudo isso, tá? Não sou eu quem diz isso, né? São vários papers, inclusive a percepção de que a pandemia não foi prevista, ela é errada. Havia bastante sinal de que isso era uma probabilidade, inclusive partindo de morcegos, né? Todas essas situações faziam parte de um certo cenário. Então, a gestão pública ela tem a obrigação de acreditar, de se ancorar na experiência que passou e também no que os dados apontam. Os dados apontam de que a probabilidade de que outras coisas como essa acontecerão é imensa. Então, a gente tem que estar... O que eu acho que é
indesculpável do ponto de eu sou um gestor público, é dizer eu não sabia. Se a gente sabia, a gente tem que estar preparado para isso. Você mencionou, Ana Maria, o leilão, né, de equipamentos. Tem um levantamento de uma universidade suíça, e eles são liberais. Eles fizeram esse levantamento, não foi para defender o mesmo ponto que eu. Eu estou defendendo a produção local, a capacidade de defesa, né, a capacidade de responder a uma emergência dessa natureza. Eles fizeram esse levantamento para acusar a perda do caráter liberal das transações internacionais durante a pandemia. Então, eles mostraram que, à medida que a pandemia avançou do Oriente para o Ocidente, foram subindo barreiras à exportação de insumos médicos, né? As barreiras subiram junto com a pandemia. E eles dizem, olha só, temos que ser mais liberais. Eu disse, olha só, a gente tem que produzir, tem que ser capaz de produzir localmente, porque no momento de emergência sobre insumos estratégicos, os outros países vão exercer o seu poder de compra ou o seu direito de não exportar. A Índia só começou a exportar os insumos farmacêuticos ativos das vacinas quando estava garantida a oferta para os seus cidadãos. E a gente não pode pedir que eles, né, não façam isso. É a saúde dos indianos, né, que eles estão colocando no lugar. A gente só quer ser capaz de fazer o mesmo, né? E se fosse apenas cada país garantindo o seu, mas não. Há relatos no caso dos respiradores, por exemplo, né, de aviões prestes a decolar com respiradores, com ventiladores vindo para o Brasil e serem parados na pista por ofertas maiores, vindo de países com maior poder de compra, maior poder de compra. O pior, né, da natureza humana sendo demonstrado também. O que eu acho que a gente tem que fazer é saber que essas coisas vão acontecer caso esses momentos se O que eu acho também é que esse tipo de aprendizado ele não pode ser colocado na caixa de lá vem mais um custo, lá vem mais... Essa inversão da forma de raciocinar, isso tem que ser indicado como uma demanda e o sistema de inovação brasileiro tem que ser colocado a todo vapor, né? Todo o seu dinamismo na direção de resolver essas situações. O Estado tem que ser um indutor desse tipo de compra, desse tipo de demanda, para que a própria sociedade brasileira, sem nenhuma xenofobia, a gente tira proveito, faz parceria com quem detiver essas tecnologias lá fora. Foi o caso das vacinas, né? A parceria entre AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, a gente aproveitar a vantagem tecnológica que eles têm, mas trazer para cá, tirando proveito para induzir a adoção desse tipo de tecnologia. Eu acho que eu passei pelas respostas, mas fica esse cenário, a gente usar esses grandes desafios como apontadores da trajetória futura. E aí, em linguagem de administração, a gente tem que trabalhar com o conceito de aprendizagem organizacional. Quer dizer, por um lado, cada problema é uma oportunidade, mas nesse caso específico, se aconteceu, se a gente estava vivo, se a gente sobreviveu, a gente tem que ter aprendido. Se não, o que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que a fala do Temporão, que nós vamos tentar passar agora, né, Haroldo, mostra um pouco o aprendizado que o nosso querido ex-ministro teve desde o seu tempo do Ministério até agora. Lembrando as tentativas que o próprio Temporão fez na época que ele era ministro para melhorar o nosso complexo produtivo, inclusive na área de farma. Vamos tentar? Boa tarde, Temporão. Tudo bem com você? Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui nesse tão importante evento. Doutor Temporão, a gente está com esse painel falando sobre saúde, como melhorar a interação público-privada no SUS, e o convite que a gente fez é justamente pela autoridade que você tem sobre o tema. E a primeira pergunta que eu gostaria de passar para você é como comparar o SUS com o sistema de saúde de outros países, principalmente os países que a gente pode comparar com o nosso Brasil. Então, quando a gente olha para a história do Sistema Único de Saúde, todo o processo político e social que começou lá nos anos 70 do século passado, com as experiências municipalistas depois de Alma Ata, isso depois confluiu para alguns programas importantes de expansão de cobertura em áreas rurais,
e depois também no próprio INAMPS, as Ações Integradas de Saúde. E ali na 8ª Conferência Nacional de Saúde, houve um momento síntese desse conjunto de experiências e projetos e propostas de uma saúde nova, de uma saúde diferente. Na Constituição brasileira, o capítulo Saúde, ele expressa, com certeza, princípios que se alimentam de experiências de outros países. Os países europeus de sistemas universais, como a Inglaterra, que seria a grande referência, né, que construiu seu sistema de saúde no pós-guerra, mas também do Canadá e de outros países. Né? Mas o SUS tem sua singularidade. Né? Se nós observarmos bem, embora alguns dos princípios, o da universalidade, né, o da equidade, o da integralidade, estejam presentes em outros sistemas de saúde, é a primeira vez de uma experiência desse porte num país dos trópicos. Então, o nosso SUS é a primeira experiência da saúde universal nos trópicos, com a nossa singularidade, profunda desigualdade, muita pobreza, muitas diferenças regionais, problemas de acesso, né? Mas durante essas pouco mais de 3 décadas de caminhada, nós temos um sistema que ficou muito evidente a sua fortaleza, a sua força durante a pandemia da Covid-19 e que tem trazido imensas contribuições à sociedade brasileira. Então, nós temos o maior programa de atenção primária do mundo, né? São 150 milhões de pessoas, nenhum país tem isso, né? Nós temos o maior programa de transplantes, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o 2º maior país transplantador do mundo. Nós temos um sistema regulatório, a Anvisa, entre as 10 maiores agências reguladoras do mundo, né? Nós temos imensas experiências bem-sucedidas ao lado de grandes problemas de subfinanciamento, de gestão e de acesso. Então, eu acho que assim ele pontua muito bem quem somos, onde estamos. Mara, você estava falando que não é só acesso, a gente tem que se preocupar também com qualidade, né? Como é que a gente consegue equilibrar um pouco esse acesso com qualidade, pensando nesses 35 anos? Eu acho que, nesse momento, a gente precisa pensar numa política de qualidade e numa estratégia de implementação disso. Eu acho que um documento de política de qualidade desenvolvido por uma estrutura independente e a gente ter a parceria de todos os players dentro desse sistema é o que a gente vai conseguir mudar essa questão. Eu acho que a gente continua fazendo muita apologia à questão da qualidade, né? Mas sem uma estratégia nacional, a gente vai ficar tentando trazer exemplos de fora e sem entender o contexto que nós estamos vivendo. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas nesses 20 anos de trabalho dentro da área da qualidade na saúde, eu acho que agora a gente está precisando de movimentos mais fortes, entender o que aconteceu nesses 35 anos do SUS e trazer um movimento que seja capaz, efetivamente, de mudar a qualidade. Nós estamos falando de sustentabilidade. Eu não consigo falar de produtividade, sustentabilidade, quando eu tenho uma população doente, né? Eu acho que a gente volta aí a 1916, né? Quando o médico definiu o Brasil como um grande hospital. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, né? O doutor Miguel Pereira, eu acho que foi o primeiro a discutir qualidade nesse país, em 1916, então nós temos tradição nisso. O que a gente precisa agora é pensar como é que a gente vai resgatar essa questão da qualidade, que é um direito do cidadão, né? O acesso, eu acho que o SUS garantiu a capilaridade, e nós vimos isso durante a pandemia. Agora,
Nós precisamos resgatar a responsabilidade do sistema se a gente quiser efetivamente que a sociedade respeite essa área da saúde, que é o que a gente está precisando agora, para que a gente não precise brigar por recursos, porque a sociedade vai entender qual é o papel da saúde dentro de tudo isso. E no limite que não seja só um grande balcão de negócios, né, Mano? Então, como mostrou o convidado da educação antes, vamos para o próximo vídeo, por favor, para a continuação do vídeo. Muito bem, agora a gente sempre comenta aqui no Brasil, não sei se é uma particularidade do nosso país, doutor Temporano, que o nosso sistema, desde a universidade, a formação dos médicos, sempre privilegia a tendência de cuidar da doença, em vez de prevenir, né, a questão da doença, cuidando da saúde. Realmente acontece isso aqui no nosso país, essa cultura, ou ela normalmente acontece também dessa maneira em outros países? Eu acho que é uma questão, talvez não com a mesma intensidade, mas não é uma singularidade brasileira. Veja, é compreensível que haja uma tendência de olhar a questão curativa, né? Porque a questão do sofrimento, né, quando a doença chega, ela tem que ser resolvida, as pessoas têm que ser cuidadas, têm que ser amparadas, né? Tem que se tentar uma solução para aquilo, né? Mas eu concordo com você que, por exemplo, quando você olha para o currículo, para o padrão de formação dos nossos profissionais de saúde, há um desbalance em relação à formação no campo da prevenção, da promoção, em relação ao do cuidado. Por outro lado, existe às vezes uma certa simplificação das pessoas dizerem que, bom, mas prevenir é melhor do que remediar, dando uma certa conotação de que não é tão complicado assim prevenir ou promover saúde, é muito complicado, né? Eu vou dar só 2 ou 3 exemplos aqui do que eu estou falando. Uma das medidas de maior sucesso da saúde pública brasileira de toda a sua história é o programa antitabagista. O Brasil hoje é o país do mundo de mais baixa prevalência de fumantes na população adulta. Nós reduzimos a prevalência de fumantes na população adulta aí de 3 décadas atrás, era mais de 30% da população e hoje está em 10%. Mas, por outro lado, existe uma permanente tensão entre as estratégias da indústria do tabaco, que agora estão aí com cigarro eletrônico e outras estratégias, tentando seduzir crianças e adolescentes para o hábito de fumar. Uma outra mais complicada, veja, nós todos sabemos, e os estudos estão aí, o padrão alimentar impacta profundamente, né, o surgimento de doenças crônicas. Né? Opa! Hipertensão, neoplasias. Né? Agora, veja, como garantir acesso a uma alimentação de qualidade balanceada, ou seja, menos alimentos ultraprocessados, mais alimentos in natura, mais grãos, né? Menos gordura, com toda uma estrutura de impostos e de subsídios à indústria de refrigerantes. Você sabe que o governo dá 2 bilhões de reais por ano de subsídios para as indústrias de refrigerantes que estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Né? É muito mais caro você comprar, né, no supermercado uma cesta que, digamos assim, que esteja dentro do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, do que comprar um monte de empadas, biscoitos e alimentos já pré-preparados que não têm nenhum valor nutritivo, mas e que impactam negativamente a saúde. Então, mexer nisso aí é mexer em estrutura fiscal, estrutura tributária, lobbies dos fabricantes de alimentos, né? Uma terceira dimensão é a questão da atividade física, né? Nós temos estudos mostrando que a atividade física regular é fundamental para melhorar a condição de vida, reduzir prevalência de doenças, de várias doenças crônicas, né? E as crianças foram expulsas das ruas pela violência. A minha infância, que eu vivi em São Cristóvão, no meio da rua, soltando pipa e correndo atrás de boi de couro, soltando peão. E agora, o meu neto? O meu neto vai para a escola, vai para o clube, vai para a aula de não sei o quê e vem para casa. Sim. Então, isso se refere a quê? Ao padrão da saúde, do que eu chamo de saúde urbana. Né? A cidade tem que estar preparada também para permitir aos seus cidadãos terem espaços
né? Parques, Sim. praças, equipamentos urbanos que lhe permita desenvolver atividades físicas regulares, sem falar nas 4 horas por dia que o trabalhador e a trabalhadora gasta indo e voltando para o trabalho, quando podia estar se dedicando a uma série. Então, o transporte público também está envolvido na questão da promoção da saúde, da prevenção de doenças. Então, é muito complicado também trabalhar com prevenção. Então, nessa fala, eu acho que assim, tem 2 pontos importantes que eu ia pedir já para o Marco comentar. O primeiro deles, na verdade, é que a coisa é tão complicada que até hoje as pessoas ainda falam em prevenir a saúde. Eu fico desesperada com isso, porque ver a saúde, prevenir a doença, que já está bom, né? Mas a questão será que o Temporão não estava falando desta coisa que tem a ver com política urbana, os tais determinantes sociais? Eu acho, primeiro, não cheguei a comentar, né? É uma honra trabalhar as questões apontadas pelo ministro Temporão. O Temporão é do CE, né? Tenho o privilégio de conviver com ele. Mas acho que ele coloca em termos muito precisos. Para a gente, tem uma confusão, né? Quem defende a indústria da saúde e tal, pode ocorrer a impressão de que a gente quer que as pessoas fiquem mais doentes para que a indústria se desenvolva mais. Então, você toma mais refrigerante, tem mais câncer, e aí faz mais quimioterapia. Não é nada disso, né? Evidentemente. A gente quer exatamente, mais uma vez, volto ao termo, qualidade de vida, qualidade em saúde, prevenção de doença. A gente tem a lei dos 60 dias, né, uma vez diagnosticado com câncer, o cidadão brasileiro, o SUS, estaria obrigado a começar a atendê-lo em até 60 dias. A gente não consegue, principalmente por conta de falta de estrutura, de equipamento, né, aceleradores lineares, etc. Mas seria muito melhor se ele não chegasse a ficar doente. Por isso, eu acho que ele menciona a campanha antitabagista, que foi um sucesso estrondoso na prevenção de câncer de pulmão. Mas eu acho que ele está se referindo a uma coisa talvez até um pouco mais desconcertante, né, do ponto de vista do diálogo, do debate que tem que ser feito em sociedade hoje. Eu estou aqui no prédio da ENSP, né, da Escola Nacional de Saúde Pública, e neste mesmo momento que a gente está conversando aqui, no térreo está acontecendo um debate liderado pelo Paulo Amarante, que é pesquisador do CE da área de saúde mental, discutindo a epidemia de drogas psiquiátricas, que eu acho que talvez seja o maior indicador, né, de que tem algo mal alocado na forma como a gente lida com os problemas da sociedade. O Temporão se refere ao problema das cidades. Eu achei isso muito bom. A Fiocruz fica do lado de São Cristóvão. São Cristóvão, a gente tem esse registro onde fica o estádio do Vasco, tem parque, tem a Quinta da Boa Vista. E hoje você não consegue usufruir desses espaços da mesma forma. E eu acho que tem eu vi um trabalho sobre umas rebeliões que eclodiram em Londres, se eu não me engano, em 2011. Aconteceram algumas revoltas, alguns carros foram queimados e lojas saqueadas. E depois de muita pesquisa foram descobrir o que tinha sido o grande fator decisivo para que as pessoas chegassem àquele ponto, né, de culminar, e tinha sido o fechamento de parques. Então, o bem-estar da população não pode ser tratado como uma coisa que eles vão se acomodar automaticamente a qualquer circunstância que seja, né, posta sobre eles. A gente tem que... A política pública ela deve lidar com esse tipo de anseio por áreas preservadas, por oferta de lazer, cultura, arte. Essas coisas são termos que a gente estava quase proibido de falar recentemente. Mas existe uma demanda tão concreta por esses insumos quanto tem por água e energia elétrica. E a política pública, bem feita, tem que antecipar a demanda por essas coisas, não acontecer, não buscar satisfazê-las depois que a demanda já está constituída. E eu acho que a gente está atrasado nesse debate também. Isso, com certeza, o Temporão está falando de determinantes sociais da saúde,
a saúde ampliada, né? Todos esses elementos são constitutivos da saúde também. Mas, ao falar disso, eu também, como um estudioso dessa área, né, sou obrigado a marcar que é necessário investimento concreto em saúde, ponto, né? Saúde estrito sensu. E a gente está falando de gestão, de qualidade, tudo isso é absolutamente fundamental. A gente tem déficit em gestão, sim, mas a gente também é subfinanciado, né? Essas coisas não são excludentes. A gente precisa melhorar a gestão e a gente precisa de mais investimento em saúde. Porque o Brasil, notoriamente, é o único país com saúde pública que tem mais investimento na saúde privada do que na saúde pública. São contrassensos, né, da circunstância brasileira. Então, eu acho excelente ter vindo essa questão, né, da saúde como qualidade de vida para o cidadão brasileiro, com a questão das cidades como fundamental. O Brasil hoje acho que tem mais de 80% da sua população como urbana hoje. E, mais uma vez, remetendo à experiência da pandemia. Durante a pandemia, todo mundo se deu conta de como era importante ter um palmo de grama para botar o pé, né? Você se vê aprisionado num apartamento, era enlouquecedor. Vai que, né? Então, vamos ter gramas para todos nós também. Não sei se satisfeito. De minha parte, very much. Muito bom, Marcos. Eu acho que a gente ouve o Temporão falando e eu vi um outro foco ali, né? Eu acho que o nosso modelo voltado para o hospital, né? E prevalecendo muito pouco a atenção primária, é um foco que a gente precisa também rever dentro desse contexto, né? E pensar nessa questão do investimento, quando você disse, o Brasil é o único país no mundo que investe o dinheiro público na saúde privada. Então, assim, e investe aonde? Investe no hospital, investe no tratamento da doença, né? E a gente, quando fala de qualidade, a gente precisa ampliar isso tudo, né? Então, nenhum país no mundo subsidia a saúde privada como aqui. E isso, na minha visão, tem muito a ver que quando você não fortalece a questão de um sistema universal de saúde, você acaba tendo que fortalecer a saúde privada da maneira que a gente faz aqui. Mas eu entendo que trabalhar a promoção, trabalhar a prevenção, isso é muito complicado. O nosso sistema é um sistema complexo, o país é grande demais, e o que a gente precisa é entender que nós estamos começando agora a trabalhar, a ver um movimento das autoridades de saúde e financiadores, percebendo que os recursos destinados à saúde, eles não estão alcançando os resultados pretendidos. E o que me deixa mais feliz é que nessa discussão começa a entrar a questão da governança, como você falou, Marcos. Nós precisamos começar a discutir a gestão disso tudo, né? E quanto mais a gente injetar dinheiro e financiamento para resolver a deficiência na gestão, na governança, isso acaba minando cada vez mais esses recursos que são aí investidos. Então, a fraca responsabilização e transparência ainda é uma das grandes ameaças que a gente tem dentro do nosso setor. Seu comentário foi perfeito, Marcos. Então, vamos para a próxima pergunta do Temporão? Haroldo. Doutor Temporão, o senhor também passou esse tempo aí no Ministério da Saúde, além de ser pesquisador da Fiocruz, e tem o relacionamento com toda a cadeia de médicos aqui do Brasil. O senhor sabe se tem algum plano de nacionalização, tanto de fármacos como equipamentos? Ana Maria, travou o vídeo terceiro do Temporão. Vamos fazer o seguinte, o Cardoso, ele fez uma pergunta aí, eu queria que vocês comentassem. Eu acho muito apropriado, já que a gente estava falando de prevenção da doença. Tá perfeito.
Eu acho essa pergunta, ainda bem que eu vou passar para os meus coleguinhas de painel, porque senão responder essa vai ser difícil. Carlos Cardoso pergunta: se houvesse saneamento básico para todos, qual seria a estimativa de redução de gastos com o sistema de saúde? Então, vamos começar com o Marco? A resposta curta é não sei. Deve ser significativo, eu acho. É uma das coisas que a gente... O Brasil está num ponto da sua trajetória histórica muito peculiar, né? A gente tem vários traços de país desenvolvido, mas é forçoso reconhecer, a gente precisa sempre lembrar que o Brasil segue sendo um país subdesenvolvido. Evoca até aquela expressão, acho que foi Darcy Ribeiro, que criou a Belíndia, né? Bélgica, tem Bélgica, traços de Bélgica e traços de Índia ao mesmo tempo. Mas então, o saneamento básico, eu acho que eu vou usar essa pergunta para me reportar ao tema anterior, dos determinantes e tal, do risco. Quando a gente fala, né, de essas questões que são o suporte mais básico à oferta de saúde, a gente corre o risco de achar que a gente vai resolver a questão de saúde com saneamento básico. Não vai. Ainda mais quando a gente está tratando... A gente tem no Brasil, o que acontece hoje é a tal da transição demográfica. Ela travou com a reemergência de arbovirose, de doenças transmissíveis, mas a gente segue fazendo uma transição, principalmente por causa do perfil epidemiológica, da transição demográfica do país. A população está envelhecendo mais do que a gente esperava, segundo o IBGE, o último censo. Então, a probabilidade de a gente ter cada vez mais doenças crônicas é uma trajetória dada. Então, o saneamento básico é fundamental, mas a gente não pode, ao tratar saneamento básico como uma prioridade, tornar menos prioritárias os aprimoramentos na oferta de saúde nas questões que serão mais prevalentes para a carga de doenças da sociedade brasileira. E elas incluem crônicas, não transmissíveis, e a gente tem uma epidemia de trauma também, violência e acidentes de trânsito. Então, são essas coisas que não podem ser descoladas ao a gente alertar a gravidade, o absurdo que é a gente não ter água tratada e esgoto para 100% das residências no Brasil. E eu vou me reportar também, tá bom? Beleza. Não, desculpa. Desculpa, primeiro disclaimer, Hélio Baixa é um amigo meu, eu estava falando do Dimar Baixa, que é economista. Mas vamos passar para a próxima. E antes que eu esqueça, assim, tem lugares onde não haverá saneamento, porque não é para ter. Tem gente que mora em lugares que não são alcançáveis pelo saneamento. Mas, sim, é um vexame áreas urbanas não terem saneamento. Vamos para a terceira pergunta, talvez? Doutor Temporão, o senhor também passou esse tempo aí no Ministério da Saúde, além de ser pesquisador da Fiocruz, e tem o relacionamento com toda a cadeia de médicos aqui do Brasil. O senhor sabe se tem algum plano de nacionalização, tanto de fármacos como equipamentos aqui nacionais, para que a gente possa fortalecer a nossa indústria, não somente pela questão de defender o nosso nacionalismo, mas também para a questão da independência de outros países. A gente vê outras questões geopolíticas que a gente não imaginava há 4, 5 anos atrás, e que hoje afeta muito o suprimento, né, de algumas matérias-primas, inclusive da indústria farmacêutica. Existe algum plano de nacionalização que seja devidamente implementado e monitorado e assistido para que a gente tenha os fármacos e equipamentos médicos produzidos aqui pela nossa indústria brasileira? Esse ponto é de extrema importância, né? A pandemia desnudou a fragilidade brasileira, a nossa vulnerabilidade tecnológica, como nós chamamos. Então, você lembra ali que em março de 2020, abril, nós não tínhamos acesso a respiradores, a equipamentos de proteção individual, a insumos para a produção de medicamentos, a vacinas. Né? Uma coisa bem básica, né, doutor Temporão? A própria máscara descartável, né? Que a gente faltou de máscara descartável no Brasil. Né? A gente importa tudo. Veja que 90% dos princípios ativos para a produção de genéricos de medicamentos no Brasil, a gente importa. Né? E o Brasil tem população, tem escala, tem capacidade produtiva, tem centros universitários, tem centros tecnológicos, nós temos todas as condições, temos o sistema universal, temos poder de compra do Estado. Veja bem, 30% do mercado farmacêutico é público, metade do mercado
de reagentes para diagnóstico é público. Metade do mercado de equipamentos no Brasil é público. Então, por que não usar esse poder de compra para estimular parcerias entre empresas privadas detentoras da tecnologia, empresas brasileiras, laboratórios públicos, para internalizar e produzir aqui, criando emprego aqui, criando renda aqui. Eu comecei exatamente essa política em 2008, na minha gestão, de fortalecimento do que nós chamamos do complexo econômico industrial da saúde, e que agora, isso caminhou com dificuldades, lentamente, mas avançou em algumas linhas muito importantes. Nós internalizamos a produção de algumas vacinas, a da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, é um exemplo, né? Internalizamos a produção dos medicamentos, por exemplo, medicamento para evitar a rejeição de órgãos transplantados, mas em 2018 essa política foi interrompida e agora ela está sendo retomada pelo governo federal. Houve uma recomposição de um grupo que hoje reúne cerca de 11 ministérios, né, exatamente com esse objetivo: como estabelecer políticas que estimulem o setor privado em parceria com o setor público, utilizando o poder de compra do Sistema Único de Saúde para produzir aqui o que nós hoje estamos importando. Que, veja, a saúde tem uma dualidade muito interessante, Haroldo. Ao mesmo tempo que a saúde é uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida, ela tem uma dinâmica econômica própria. Então, 30% de tudo que se investe hoje no mundo em P&D é saúde. A saúde hoje está na fronteira das tecnologias, inteligência artificial, química fina, microeletrônica, nanotecnologia, novos materiais. Então, a saúde também tem que ser tratada ao mesmo tempo como cuidado, mas também nessa dimensão econômica, nessa dimensão tecnológica, nessa dimensão da inovação. Então, sim, o que eu comecei em 2008 está sendo retomado agora pela ministra Nízia, com o Carlos Gadelha como secretário de Ciência e Tecnologia, em novas bases, mais robusta, mais articulada, mais potente, exatamente com esse objetivo que você colocou. Então, o Temporão mostrou, né, essa coisa das PDPs e das PPPs, mas eu acho que o mais importante foi que ele retomou um tema que o Marco trouxe logo no começo, que é o tamanho do mercado no SUS. Só que aí tem uma questão, que é assim: o SUS é 200 milhões de habitantes. A gente esperava que fosse 210, não é. Por outro lado, a gente está falando de 200 milhões de habitantes que são atendidos ou cuidados por um setor público e por um setor privado. Então, a gente tem que pensar na oferta desses insumos para os dois lados, para o público e para o privado. E isso pode ser uma maneira de reduzir as iniquidades a que a Mara se referia antes. Né, Mara? Ô, Marco. E eu acho que para dar continuidade no que até o Marcos estava colocando, e o Cardoso perguntou, eu acho que resolver as questões dos determinantes sociais vai mudar a questão de saúde, sim, sem que a gente faça disso a única prioridade. Mas só para a gente ter uma ideia, durante a pandemia, quando a gente precisava dos leitos, 4 entre 10 leitos no serviço público estavam ocupados por pacientes com doenças ligadas aos determinantes sociais, água, esgoto, alimentação e tudo mais. E esses pacientes ocupavam esses leitos de 4 a 6 dias. Então, é claro que nós já fizemos a transição epidemiológica e agora, além de ter que resolver essa questão, que era uma questão que há 50 anos a gente deveria ter resolvido, agora nós temos aí a transição epidemiológica trazendo uma nova condição de saúde aí para a população. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta agora, Haroldo. Muito bem, doutor Temporão, tem como a gente, na prática, aqui no Brasil, um país continental como o nosso, com nossos problemas, inclusive as distorções sociais, que a gente sabe bem que existem, os problemas infraestruturais, e aí vem a questão educacional, mas tem como a gente utilizar um sistema de educação, de saúde,
para a gente desafogar o nosso sistema de atendimento de saúde, principalmente a saúde pública no Brasil? Não seria esse o caminho para você melhorar o nível da educação em saúde da população e, dessa maneira, desafogar um pouco o sistema de saúde para que venha realmente atender às reais necessidades do cuidado com a enfermidade? Sim, olha que curioso. Eu estava lendo hoje uma matéria de jornal sobre o Japão. E o Japão é um dos países do mundo onde é o mais baixo percentual de população obesa do mundo, né? E que os japoneses, em média, se mantêm sempre muito ativos. Veja, os japoneses não vão para a academia de ginástica. Eles fazem atividades físicas que estão relacionadas algumas vezes com questões filosóficas, né, ou com algum tipo de religião, mas nas praças, nas escolas, nos locais de trabalho. É uma questão cultural, da mesma maneira que o padrão alimentar ele vai sendo construído e desenvolvido dentro da família, mas principalmente nas escolas, né? Sim. Então, veja, é aí que está o ponto central. O Brasil está começando a avançar nesse sentido. Nós temos agora já legislações que impedem o fornecimento de alimentos ultraprocessados nas escolas de atenção primária, né? Nas escolas do nível primário, né? Para as crianças, né? Ou seja, sim. Mas essa questão que você coloca ela é muito importante. Eu acho que a escola é o ponto central, um dos pontos centrais, onde você tem que começar a construir o que vai ser o cidadão do futuro. Então, padrão, sim, alimentar, a necessidade de atividade física, a questão de não fumar, a questão da bebida, do consumo de bebida alcoólica, são questões que têm que ser tratadas dentro do currículo, dentro da grade de formação dos meninos e meninas desde a mais tenra idade. Isso é absolutamente central. Além, evidentemente, de programas e políticas de educação e saúde que sejam dirigidas à sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente até já passou um pouco por aí, mas é interessante porque, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde tem lá um dito que sugere uma quantidade de minutos de atividade física por dia ou por semana, né? Se isto é feito na academia, se isto é feito de outra maneira, ótimo. Mas quando você estuda questões de saúde do trabalhador, isso fica muito claro. É assim, exercício ou atividade física no lazer. Quer dizer, ter que se deslocar durante horas a fio para chegar no trabalho ou carregar peso no trabalho não vale. Isso é outra coisa, isso é outro compartimento ou outro departamento. Agora, dá para ser feliz sem qualidade de vida? O que você acha, Marco? Eu acho que a gente está sendo obrigado a retornar a esse ponto, né? E aí eu fiquei muito, novamente, né, o privilégio de comentar sobre a contribuição do Temporão. Ele fala da escola, inclusive a gente teve uma participação maravilhosa aqui, né, do secretário de Educação de Sobral. O Temporão destaca, né, o papel da escola acho que eu vou pegar uma tangente aqui, o papel da escola na formação do cidadão do futuro. E a gente está falando de determinantes sociais, a gente está falando, na verdade, da qualidade de vida, lato sensu, talvez a gente esteja falando de felicidade também, né? E aí eu lembro dessa ideia da escola, que o CIEP foi uma ideia, né, de mais do que uma escola pública, ele seria um centro de referência da comunidade. Então, o cidadão ocuparia aquele espaço, a criança chegaria às 8 da manhã, sairia às 5 da tarde, de banho tomado, com a refeição feita, e nos fins de semana a comunidade ocuparia aquele espaço para fazer esporte, para fazer lazer em comunidade. Eu acho que a gente se ressente demais de espaços como esse para que a comunidade ative esse senso de pertencimento, né? Esse espaço está sendo preenchido por outras coisas, né? Tem outros tipos, tem as igrejas, tem esporte em menor escala, mas principalmente igreja, acaba não existe um vácuo, né, de oferta para que a gente
ative esse senso de pertencimento. E aí, quando você não consegue satisfazer com nada disso, você fica doente e, em vez de você mudar a sua vida, você vai tomar um remédio. E aí, né, eu, como defensor, como estudioso do SEI, vou dizer, que bom que ele está tomando antidepressivo. Não, eu quero que ele melhore os componentes, né, que fazem a vida dele. Eu já usei, acho que esse debate, inclusive, precisa ser feito, da desmistificação dos antidepressivos. A gente hesita em falar. Raras são as pessoas que não tomam hoje em dia, as que estão submetidas a todas as pressões da vida contemporânea na cidade. A última coisa que eu queria, para fechar essa minha impressão sobre esse tema, me fugiu agora a questão específica que eu ia falar. Fechei, daqui a pouco volta, se for conveniente. Então, enquanto a gente pede para o Haroldo trazer a continuação do vídeo, eu só queria apontar para mais um ponto. Nós estamos falando de política urbana, porque saúde faz parte da vida, não da qualidade de vida. Então, sem política urbana, sem a utilização racional dos espaços, sem ter um verde para chamar de seu, fica difícil qualquer esforço na saúde. Né, Haroldo? A gente está vendo, doutor Temporão, uma tendência cada vez maior de ter acreditações das instalações de saúde por instituições que fazem essa avaliação e faz a acreditação das instalações. O senhor vê isso aí como realmente uma prática que venha a melhorar a qualidade do sistema de saúde no Brasil, o fato da acreditação dessas instalações? Com certeza. Eu tive a honra de participar entre 1998 e 2000 da constituição do Consórcio Brasileiro de Acreditação, junto com Ézio Cordeiro, Maria Manuela, José Carvalho de Noronha. Ali nós estávamos trabalhando em parceria com a Joint Commission International, que é a instituição mais importante de acreditação do mundo. Nós estávamos falando de acreditação de hospitais, mas também depois acreditação de sistemas, acreditação de outras unidades de atendimento à população, né? Então, você ter uma política nacional voltada para isso é extremamente importante, né? Certificar as instituições que prestam atenção à saúde, né? E garantir que elas funcionam dentro de determinados padrões que são consensuais entre especialistas, né? Entre pessoas que estabelecem e definem esses padrões, que é um processo participativo, amplo, onde especialistas de várias áreas são mobilizados, né? E a partir daí que você constrói os manuais e depois os visitadores, os educadores, né? Eu diria que o Brasil ainda está bem longe de ter uma política mais robusta nessa questão. Houve esse ensaio, nós temos a Organização Nacional de Acreditação, mas acho que questões econômicas, a falta de uma política mais clara, falta de estímulos, né, também impede que... O que acabou acontecendo é que esse selo de qualidade acabou sendo utilizado muito mais como diferencial de mercado para o setor privado do que realmente de uma política universal, onde, por exemplo, como nós temos nos Estados Unidos por outras questões, todos os hospitais têm que ser acreditados, certificados por alguma instituição, né, que funcione com autorização do Estado, né? E isso aqui no Brasil está longe de acontecer, mas essa questão que você levanta, sim, ela é um dos componentes de garantia de qualidade e de segurança para pacientes e trabalhadores, é a questão da acreditação. Então, além de dizer que o Temporão tem toda a razão, e a Mara sabe disso melhor que eu vou pedir para ela comentar assim que a gente chamar a pergunta do Mahomed, mas no Brasil, dos 6.000 e tal hospitais, não chega a 8% o número de hospitais acreditados entre públicos e privados. Por outro lado, existe a Associação Nacional de Hospitais Privados, onde um dos critérios de admissão é você ter alguma evidência de que você está preocupado com avaliação externa. Então, o Mohamed, isso. O Mohamed pergunta, ou ele comenta primeiro, que nós somos o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina, com 360. Um problema de melhor saúde é um problema cultural. Será que criar programas e políticas de saúde resolve? Vamos lá, o estratégico, Marco.
Resolver, eu acho que melhora, né? Mas com certeza é um problema de cultura também. Acho que a gente tem esse componente. Você vê, a vacina, eu acho que é um exemplo muito bom, né? Ela teve houve uma disputa, um debate que chegou nas raias da ideologia ao longo da pandemia, e com uma consistência maior na difusão da ideia e tal. Acho que está conseguindo voltar ao consenso de que a vacina é algo positivo, a gente está conseguindo expandir a cobertura vacinal novamente. Então, em alguns casos, eu acho que dá para... Isso é um palpite, né? Em alguns casos, eu acho que resolve, sim. Mas sempre é um esforço da sociedade, né? Sempre é uma construção de uma corrente de opinião, e aí das quais nós que estamos nesse debate aqui, acho que a gente tem a obrigação de participar qualificando o debate, né? Para que essa corrente de opinião se forme na direção mais científica, academicamente robusta, né? E a respeito das faculdades de medicina, eu acho que é muito mais positivo do que negativo termos essa quantidade, e eu acho que é uma robustez do sistema de saúde ter essa formação de tantos médicos acontecendo na sociedade brasileira. E ainda são insuficientes, né? A gente está com programas para satisfazer áreas que não têm o atendimento da categoria médica tanto quanto seria necessário, mas eu acho que a racionalização da oferta do médico e do programa de saúde convergindo para que a qualidade de saúde como um todo da população melhore, vem junto da sofisticação do aparato da saúde no Brasil, juntando a questão da gestão, que a Mara tanto destaca, e com a percepção de que ela é cronicamente subfinanciada, né, de que o desafio da oferta de saúde não tem substrato suficiente para que ele resolva o problema que ele deve encarar. São muitos pontos. Essa pergunta ela é multidimensionada, né? Eu tentei dar conta aqui, mas são muitas coisas convergindo para resolver. Resolver é uma palavra muito forte. A Mara estava falando, então, já que ela vai comentar o assunto da qualidade, da acreditação, ela falou já mais de uma vez hoje, e ela tem toda a razão, que nós estamos falando de uma questão de política de saúde. Então, eu queria que ela tentasse ver se ela junta o alho com o bugalho, agora no comentário dela, por favor. Vou tentar. Na verdade, o Temporão falou sobre avaliação externa de qualidade, sobre padrões de qualidade. Na verdade, isso não faz qualidade. Eu acho que nesses 23 anos que o Brasil discute sobre acreditação aqui, avançamos quase nada, porque 5%, 7%, isso não quer dizer absolutamente nada. E o mais importante é que a acreditação ela é um movimento para você incentivar a melhor governança. Então, ela não faz qualidade. Quem define a qualidade é um modelo de governança. E eu acho que nesses últimos anos a gente menosprezou muito o poder da governança, né? Falando de qualidade, falando de acreditação, e a gente menosprezou a questão da governança. Eu acho que o Brasil ainda é muito pobre na gestão da saúde. Nós temos um modelo, por exemplo, de estrutura hospitalar que vem do século XVIII, então nós avançamos muito pouco, e eu acho que por essa distorção de entendimento, padrões de qualidade aplicados sem uma governança, sem uma coordenação, não leva a instituição a lugar nenhum. Nesses 23 anos trabalhando acreditação, eu vi que o desperdício, os resultados, o número de eventos, nada disso mudou dentro das instituições, apesar
de algumas terem trabalhado a questão da acreditação. Eu acho que nós precisamos começar a discutir um pouco mais sobre governança em saúde, sobre gestão em saúde, né? Nós estamos num sistema adaptativo complexo. Isso não é uma lógica linear de fazer gestão, né? Então, quando fala de qualidade, eu acho que uma política, uma infraestrutura, ela vai fazer diferença, sim, né? Mas nós precisamos continuar incentivando a governança e não a obtenção do selo da acreditação, fazendo com que as instituições coloquem isso nas mídias e internamente as coisas continuam da mesma maneira. Apareceu um termo agora que eu tenho gostado muito, né, nessas grandes discussões de ESG, que é o greenwashing, né? Mostra muito, mas faz muito pouco. E eu acho que a gente precisa discutir isso também na saúde, trazer isso agora para a questão da governança. E aí, eu acho que a gente já vai para a próxima resposta do Temporão, mas eu não consigo não comentar o assunto governança. Porque governança, tudo bem, ESG tem a ver com greenwashing, tem gente que quer me matar porque eu falo isso, tem gente que acha que é porque eu sou má, mas não é. E governança é uma coisa que, assim, falta. A gente, no Brasil, não consegue separar, primeiro, o que é gestão do que é governança. A gente não enxerga governança como uma coisa de mais longo prazo, e a gente não consegue enxergar que governança tem a ver, ao mesmo tempo, com trabalhar com todos os interessados, todos os envolvidos, os que estão dentro da organização e fora delas. Então, eu acho que a Mara tem toda a razão, quer dizer, enquanto não houver quem, de fato, esteja interessado em avaliação externa ou em padrões de qualidade, a gente vai continuar se satisfazendo, nós, população, com assuntos como NPS, por exemplo, que são questionários de satisfação que não entram no âmago de se é mais seguro estar fora da organização de saúde do que dentro dela. Ontem, por exemplo, um amigo meu está internado num lugar, não foi operado porque não havia disponibilidade de leitos de UTI, mas ninguém explica para a família por que ter o leito de UTI disponível ou não ter o leito de UTI disponível é importante. Quer dizer, a gente vai para um assunto basiquíssimo e que é ruim no setor público e no setor privado, que chama comunicação. Desde as pessoas não entendendo por que não pode comer multiprocessado, até não entendendo por que cigarro eletrônico é ruim, até não entendendo quais são as expectativas que dá para ter ou não dá para ter, quando a gente discute assistência médica. Então, Haroldo, vamos para a próxima pergunta, por gentileza? Essa pergunta que eu vou fazer, doutor Temporão, claro que serve para outras áreas também, mas falando de saúde pública no Brasil, as nossas dificuldades maiores, os problemas que nós temos na área de saúde no Brasil, principalmente a saúde pública, elas são mais decorrentes das limitações de recursos financeiros, ou é mais uma questão de gestão, quando você compara o que se gasta na saúde pelos cidadãos que são tratados pelo sistema de saúde, em relação aos outros países? É uma questão de limitações de recursos ou é uma questão de gestão? Eu acho que já há um consenso entre os especialistas de que essa é uma falsa questão. Nós temos, com certeza, no caso do sistema público brasileiro, sistema único, um subfinanciamento evidente. Basta você... Eu vou dar só um dado aqui que já resolve essa polêmica, essa falsa polêmica, né? Enquanto o SUS despendeu de R$ 1.200 por mês por habitante coberto pelo SUS exclusivamente, são 75% da população, a população coberta pelo setor suplementar de planos de seguros gastou mais do que o dobro disso. Então, o SUS está subfinanciado
tem que ser repensado o seu financiamento, e isso tem um impacto, sim, na qualidade, no acesso, na cobertura, no tempo de espera. Mas, evidentemente, que também existem problemas de gestão. E eu diria que não só no setor público, no setor privado também. Eu acabei de participar de um congresso em São Paulo há 3 semanas atrás. Foi apresentado um estudo por um hospital privado de alta qualidade que faz uma crítica ácida ao desperdício do setor suplementar também. Exames desnecessários, né? O modelo de pagamento por produção de serviços, o fee for service, né? Que estimula, digamos assim, uma produção não racional ou não adequada, né, do ponto de vista científico e médico, né? Então, nós temos problemas de gestão no setor privado, nós temos problemas de gestão no setor público, né, que tem que ser enfrentados. Né? Mas eu diria que nós temos as duas questões. Nós temos, no caso do SUS, o subfinanciamento evidente e temos também problemas graves de gestão. Uma das questões que está envolvida aí é o que eu chamo dos modelos jurídicos institucionais. Na minha gestão, fui muito criticado por isso, mas mantenho a minha posição, eu propus um modelo de fundações públicas de direito privado. Não é? E aí me criticaram, dizendo que isso era privatização, que é uma grande besteira, que na verdade são fundações públicas apenas regidas pelo direito privado no que se refere ao contrato de trabalho, que seria pela CLT, como qualquer trabalhador brasileiro, correto? E para compras e licitações e contratos. Né? Então, veja, isso não avançou, acabou saindo a EBSER, mas que trabalha apenas com os hospitais universitários do MEC, e o que nós vemos hoje na grande maioria dos municípios são terceirizações, contratos precários, muitas organizações sociais, algumas de qualidade, outras nem tanto, de qualidade precária. Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. O setor público brasileiro precisa de um novo modelo jurídico institucional que garanta eficiência, qualidade, ao lado de melhor financiamento. Doutor Temporão, estamos aqui fazendo essa gravação dia 18 de outubro, no período da tarde. Essa gravação está indo ao ar no nosso 10º seminário ABQ Qualidade Século XXI. Nós vamos colocar essa gravação agora para ser moderada aí pelas nossas acadêmicas, doutora Ana Maria Malik e Amara Machado, e a audiência vai participar também. Eu gostaria de passar para você fazer as suas considerações finais, e o convite está aberto para você. Eu sei que você está com a sua agenda limitada para esse dia, mas para nos acompanhar, quer seja ao vivo, quer seja ao seminário que fica gravado no nosso canal YouTube. Por favor, as suas considerações finais para a gente, então, agradecer a sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu fico feliz de saber que a minha querida amiga Ana Maria Malik vai estar participando, então a garantia de qualidade já está colocada aí. Mandar um abraço para todos que vão me ouvir e discutir em cima do que eu coloquei. Um grande prazer. Infelizmente, eu tive que fazer essa gravação anteriormente porque eu não posso, nesse dia, estar presente no evento. Então, mas eu fiz questão de poder gravar, dar essa contribuição e espero que esse evento, tenho certeza, será de muito boa qualidade. Mando um grande abraço para todos. Muito bem, muito obrigado também, doutor Temporão, pela sua atenção. Parabéns pelo seu trabalho excelente na área de saúde. Você, como sanitarista, pesquisador da Fiocruz, e o tempo, a contribuição que você deu ao nosso país enquanto ministro da Saúde no período 2007 a 2010. Então, uma boa tarde para o senhor, e agora fica aí a doutora Ana Maria Malik e a Amara Machado para fazer, então, a moderação desse painel 1. Um abraço, doutor. Até mais. Tchau. Eu não vou nem comentar essas respostas, eu vou passar a bola para a Mara, mas espero que não esteja passando a bola muito quadrada, mas eu só queria fazer um comentário. Nos últimos 40 anos, talvez até 50, o tempo médio de permanência de um ministro da Saúde no cargo no Brasil é de 16 meses. O ministro Temporão foi o único que quase completou os 48, e não completou os 48 por circunstâncias. Quer dizer, sob o ponto de vista da garantia de uma política com visão de longo prazo, o Temporão foi uma exceção. Pena que ele tenha sido uma exceção e não a regra. Mas que bom que a exceção, entre outras coisas, foi ele que tem uma visão tão clara das políticas de saúde. Mara, estou mandando a bola quadrada para você, mas enfim.
Ana, obrigada. Mas eu vou voltar aqui a reforçar a questão e também o que disse o Temporão. Eu volto a dizer que na saúde nós temos um grande problema que a gente ainda não consegue dizer se está ligado ao investimento ou se está ligado ainda à governança. A OCDE fez um grande trabalho em países de baixa e média renda e chegou à conclusão que a má gestão administrativa ela é responsável apenas pela metade do dinheiro desperdiçado na saúde. A má gestão clínica fica com os outros 50%. Nós continuamos tendo aí erros de diagnóstico, superutilização do recurso, baixa utilização, dificuldade de acesso e a má utilização desses recursos. Então, a governança continua sendo a única forma que a gente vai ter para responsabilizar a prestação de contas da alta administração e também de gerentes médicos e todos os profissionais da saúde. Então, eu acho que para a gente minimizar um pouco tudo isso, né, a gente vai ter que buscar a melhoria na qualidade da gestão e integrar a gestão administrativa e a gestão clínica, que é o grande impasse e dificuldade que nós temos nesse setor. Marcos, você tem mais alguma coisa para contribuir? Eu vou fazer um comentário sobre isso, Mara, que eu de forma alguma vou me opor à ideia de aprimorar a gestão. O meu único medo, né, eu vou falar só do ponto de vista da experiência própria, né, do que eu vivi. Igual teve a conversa sobre saneamento e do risco disso suplantar outras prioridades, né? Quando Perdão, teve uma buzina aqui agora. Foi contratado um serviço, você mencionou a OCDE, mas acho que foi o Banco Mundial que fez já faz estudos excelentes e tal, mas a gente teve uma grande consultoria do Banco Mundial para indicar pontos a serem melhorados no Ministério da Saúde. E eles identificaram a viabilidade de cortar, se eu não me engano, 20 bilhões de reais, 10 bilhões de reais do orçamento do Ministério, com melhoria apenas com melhoria da gestão. E eu acho isso um erro. Então, eu só queria reforçar, eu não combinei com o Temporão, eu me vi muito na intervenção dele, não tinha visto o vídeo antes, mas ele fala, é um falso dilema, tem que avançar nos dois lados. O único apelo que eu faço é que a gente aprimore a gestão, sem esquecer de que o subfinanciamento do SUS é uma realidade crônica, histórica, e que melhorar o SUS não é melhorar apenas a qualidade da saúde, mas, né, com a perspectiva do SEIS, está apostando no SUS como vetor de desenvolvimento do país como um todo. Então, ter um fluxo de investimento na saúde pode ser uma contribuição para que o país inteiro cresça, né, economicamente, mas também com qualidade de vida, com oferta de geração de emprego, renda, e todos esses atributos que a gente quer que o Brasil tenha numa escala muito maior. É isso. Pelo que eu estou entendendo, nós temos 3 perguntas ainda, então vamos pedir para o Luiz Goy. Isso, obrigada. Mara, a pergunta é para você. O selo da certificação atrapalha no desenvolvimento da boa governança? Porque, eventualmente, o objetivo é o selo e não mais a jornada? Eu acredito que sim. E essa é uma constatação. É por isso que o Brasil não avançou nas questões da acreditação, né? A preocupação da maior parte das instituições é ter o selo. E a gente avançou muito pouco na questão da gestão. Então, assim, o objetivo de ter o selo se transformou numa conquista de competitividade no mercado. Tanto de competitividade que tem organizações de saúde que resolveram ter 2, 3, 4 acreditações
né? É uma coisa, assim, não dá para a gente entender isso falando de qualidade, né? Então, assim, a imaturidade dos gestores, né, acabou trazendo e fazendo da acreditação, que é um movimento importante, foi importante em outros países, ele chegar onde chegou aqui no nosso país, né? Hoje a gente está vendo muita gente colocar o quadro na parede e não conseguir discutir gestão de risco dentro da prestação de serviço. Então, eu acho que misturamos muito isso no país, e o sistema de saúde sofre com isso agora, né? Porque muitas instituições colocam o selo na parede e acham que estão aí totalmente garantidas na questão da qualidade e da segurança. Então, eu acho que atrapalhou bastante, sim. Então, obrigada, Luiz Goy. E agora nós temos a pergunta da Estela. Não? Como a gente tem ainda o Carlos Cardoso, ele pergunta se na Inglaterra, na Austrália e no Canadá, os políticos têm plano privado de saúde. Eu vou deixar barato, eu vou pedir para o Marco responder, depois eu Posso responder, Ana? Please, please. Por favor. Sim, Mara, estamos à sua espera. Não, em nenhum lugar. O Brasil é o único país onde, além de subsidiar a iniciativa privada, todos os funcionários públicos têm plano de saúde. Marcos, pode continuar. E mais, é reivindicação sindical o plano de assistência suplementar. Mas eu recomendo, se alguém tiver tempo antes de o Marco falar, tem um filme que ganhou até o prêmio, a Palma de Ouro em Cannes, faz alguns anos, um filme sobre o sistema canadense chamado Les Invasions Barbares, ou As Invasões Bárbaras. Eu recomendo o filme, que eu acho uma pequena obra de arte. Vamos lá, Marco. Denise Arcand. Denise Arcand, Eu acho que, junto com essa pergunta, que é super importante, a questão de que, provavelmente, é a percepção de que eles não... Qual é o SUS que a gente quer que exista, né? Porque a gente tem... O que vem primeiro? Os políticos não têm plano de saúde privado porque o plano público deles dá conta, ou os passaram a fazer o plano de saúde, o sistema público dar conta, porque eles só teriam esse tipo de acesso. Eu acho que tem um pacto da sociedade feito aí que precede essa pergunta, né? Eles têm um sistema e, melhor do que aprofundar nessa pergunta, eu acho, é destacar que mesmo esses países, a gente falou de Inglaterra, Canadá e Austrália, eu não conheço bem, mas eu sei que o NHS está sob um ataque fortíssimo. Então, mesmo esses grandes símbolos, né, das conquistas civilizatórias na área da saúde, o NHS acho que é um deles. Quando teve a Olimpíada de Londres, eles puseram o NHS como um dos símbolos nacionais a serem louvados e tal. E, no entanto, eles estão sob permanente disputa. A gente não conseguiu entrar muito nessa discussão aqui, Mara, sobre as tecnologias. Você falou de interoperabilidade, vamos precisar de outro seminário para abordar, mas tem uma discussão imensa agora sobre qual vai ser a empresa responsável por cuidar dos dados em saúde do NHS. E uma das favoritas para ganhar essa licitação, esse grande pacote de dados sobre a saúde dos cidadãos britânicos, é a Palantir, que é uma empresa que foi financiada pela CIA e hoje está se voltando para a área da saúde. Então, o que eu acho que a gente pode reter de informação disso é que essa disputa está acontecendo agora. A gente nunca chegou lá, eles já conseguiram construir, né, um sistema
de país desenvolvido, a gente não tem nem isso ainda e quer chegar lá, e ele já tem o risco de perder permanentemente. Então, essa vigilância e a atuação da sociedade civil e da gestão pública engajada, aspectos da gestão que nem sempre estão apontando para o mesmo lado, acho que são fundamentais. Quando essas discussões entram, o meu medo é que a discussão acabe se voltando contra o fortalecimento do SUS. Então, o meu instinto natural é sempre defesa intransigente do SUS. O SUS pode melhorar, e trazendo para esse debate de que o aprimoramento do SUS não é apenas uma causa em si mesma, ela é uma aposta no desenvolvimento do Brasil, ela é um símbolo, um proxy do que o Brasil pode alcançar como país, e o SUS como um aspecto disso. A Estela pergunta o que eu considero governança desassociada da liderança. Eles não são desassociados, sabe, Estela? Obrigada pela pergunta, porque esse é um assunto com o qual eu trabalho faz um tempo. A questão é que são formas de trabalho, de liderança, em instâncias diferentes da organização. Então, a governança olha bastante para fora, a gestão olha basicamente para dentro. Então, ambos precisam ter liderança e ambos precisam ter liderança no seio da organização. Porém, os seus objetos e os seus prazos são diferentes. Então, não se deveria esperar da governança que atuasse na operação da organização, mas sim nos seus rumos. No fundo, é isso. Espero ter sido clara. E aí, acho que a gente tem ainda uma pergunta do Dagnino. Se não, tem uma outra pergunta do Cardoso, que é um tema do qual eu adoro reclamar. Está aqui a do Dagnino. Essa pergunta, acho que a gente passa para os dois, para o Marco e para a Mara. Existe um conjunto de indicadores em saúde em nível nacional que propicia identificar os hospitais sem condições de estarem funcionando, ou né, de identificar os melhores? Marco, começa, já que nós estamos... Resposta curta, não sei. Tamara está começando. Oi? A Mara está começando. Tá bom. Tá. Não existe. Ainda nós temos uma discussão ainda muito ampla para fazer sobre indicadores. Trabalhamos muito com indicadores de produção, quanto atendeu, quanto fez, E isso, na verdade, não fala sobre qualidade, não fala sobre desempenho. Então, ainda estamos começando a discutir sobre quais serão os melhores indicadores para falar sobre qualidade, mas existe uma resistência muito grande, porque a saúde se apegou a esses indicadores de produção e hoje é difícil você mudar essa visão. Essa é a minha visão. Marcos? Eu não sabia que não teria certeza. Eu sei que está tendo talvez seja um momento bom de ter essa discussão, e aí eu vou atacar novamente a questão de dados, né? A gente está tendo uma emergência de novas tecnologias. Construir esses indicadores talvez seja mais... Certamente não vai ser simples, mas talvez seja mais tecnologicamente viável agora. A oferta de grandes capacidades de processamento de dados muito complexos, né, vindo de diferentes bases, e com a interoperabilidade garantida, acho que vai propiciar a gente ter uma visão panorâmica do sistema de saúde nacional para ver esses indicadores de forma mais gerenciável, na verdade, porque até esse momento eu acho que não era possível. Eu queria agradecer a pergunta, né? Mas queria agradecer a Mara e o Marco pelos comentários, porque, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair comparando o que não é comparável. Então, se a gente pegar
os 6.000 hospitais do Brasil e sair comparando, a gente vai estar comparando qualquer coisa com qualquer coisa. Nós temos hospitais que servem para A, B ou C, e, portanto, espera-se deles indicadores diferentes para uma série, valores diferentes para uma série de indicadores. Enquanto a gente não se detiver para pensar em regionalização, em necessidades da população, a gente vai estar juntando um monte de número meio sem sentido. Mas eu acho que esse é o momento da virada, é saber para o que a gente quer que os hospitais sirvam, que hospitais devem servir para o quê. E com isto posto, eu quero agradecer profundamente os dois coleguinhas de apresentação, a Mara e o Marco. Queria agradecer o Haroldo por ter sido o nosso MC, inclusive fazendo a entrevista com o Temporão, e cumprimentar mais uma vez Basílio Dagnino, o comandante em chefe do evento. E, claro, o nosso querido presidente, o Jairo, e os demais acadêmicos. Bom dia, espero que aproveitem bem o evento. E amanhã estaremos aqui de novo, as meninas acadêmicas.